Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nesta edição, falamos sobre o Centro do Coração da Criança, uma instituição aqui de Rio Preto ligada ao HCN. Essa instituição é referência nacional no tratamento de problemas cardíacos pediátricos. No programa de hoje, você também fica por dentro do FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Prefeitura e SESC divulgaram a programação do evento. O Panorama TVC fala ainda de eleições com orientações para quem deseja ser mesário. Mas antes de tudo isso, você confere as notícias do Legislativo. E nós começamos com os projetos que foram protocolados na Câmara nos últimos dias. Quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre os projetos protocolados na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na diretoria legislativa projeto de lei que declara de utilidade pública o CIEP, o Centro Integrado de Ensino Superior de Rio Preto. Outro projeto de lei autoriza a cessão pela Secretaria do Bem-Estar Animal, a título de lar temporário, dos animais que estão sob sua responsabilidade para asilos, casas de repouso e instituições que cuidam de crianças, adolescentes e mulheres. Também, em prol da causa animal, proposta que dispõe sobre o direito da mulher, quando abrigada na rede solidária para vítimas de violência, a Casa Abrigo, ter a companhia de seu animal de estimação. Projeto de lei do Executivo quer desafetar imóvel do seu uso originário, que vai passar a integrar o sistema viário do município. Foi protocolado projeto de lei complementar que altera dispositivo do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de São José do Rio Preto. O prefeito Edinho Araújo apresentou o projeto de lei complementar que altera o Código de Obras do município com novos parâmetros de construção de janelas e portas. Nessa semana, também foram protocoladas 138 indicações, 7 moções e 29 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Durante a 23ª sessão ordinária do ano, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 5 projetos. Veja quais foram as propostas que receberam parecer positivo. A Câmara de Rio Preto aprovou 5 dos 6 projetos que estavam na pauta da 23ª sessão ordinária de 2024. Uma proposta foi adiada. Confira. Em regime de urgência, foi aprovada a proposta que cria o programa Servidor Amigo do Autista, que visa a capacitação dos servidores municipais para atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. Também em regime de urgência, foi aprovado o projeto de resolução que adequa o funcionamento da Escola do Legislativo e a função de tesoureiro da Câmara. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto que inclui a Feira do Livro Infanto-Juvenil de Rio Preto no calendário oficial do município. Já em primeira discussão, foram aprovados outros 2 projetos, o que institui empreendedorismo, educação financeira e noções de direito e cidadania como temas a serem abordados nas escolas municipais. E o que dispõe sobre a criação do programa de ecoterapia como método de saúde terapêutica no município. Já o projeto de lei complementar que prevê apreensão de animais, quando flagrada comercialização e criação sem alvará, além de multa, teve a votação adiada. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem para sanção ou veto do Executivo. Para conferir a íntegra de todos os projetos em tramitação na Câmara, acesse o site riopreto.sp.leg.br.
A Câmara de São José do Rio Preto realizou também 2 sessões extraordinárias para votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Veja como foi. Os vereadores de São José do Rio Preto realizaram nesta quinta-feira, dia 27 de junho, no plenário da Câmara, as 2 primeiras sessões extraordinárias do Poder Legislativo em 2024. A pauta das sessões foi a votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Essa lei estabelece as diretrizes orçamentárias da administração pública municipal direta e indireta para o exercício financeiro de 2025 e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA. A LOA é um instrumento de planejamento de curto prazo utilizado pelos municípios com o objetivo de gerenciar as receitas e despesas públicas por um ano. O orçamento de Rio Preto para 2025 está previsto em 3,3 bilhões de reais, valor que deve ser recalculado em agosto durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Durante a votação da LDO, foram analisadas também 31 emendas. Os vereadores aprovaram 28 desses aditivos que tratam de assuntos diversos, como a implantação de mais ciclovias na cidade, reformas em UBSs, maior orçamento para a Secretaria de Cultura e a criação de mais 2 conselhos tutelares em Rio Preto. Também foi aprovada a alteração no limite mínimo para as emendas parlamentares que passam de 50 mil para 30 mil reais, com a justificativa de se ampliar as entidades alcançadas pelos recursos. Para acompanhar o processo legislativo, acesse o portal da Câmara no www.riopreto.sp.leg.br. Os adolescentes que integram a Câmara Jovem de Rio Preto realizaram a 4ª sessão ordinária do ano. Eles receberam orientações dos membros da Escola do Legislativo e debateram propostas para o município. A Câmara Jovem de São José do Rio Preto realizou a 4ª sessão ordinária do ano. Os vereadores jovens estiveram reunidos no auditório do Poder Legislativo para debater projetos e questões relacionadas ao município. A presidente da Câmara Jovem, Ana Laura Prachedes, fez uso da tribuna para abordar eventos que serão realizados em Rio Preto, direcionados a mulheres e jovens da cidade. Já a vereadora Beatriz Trídico apontou a necessidade de analisarem questões relacionadas ao SEMAI. O vereador Murilo Damião sugeriu a discussão de proposta de lei em tramitação, que deve ser votada nos próximos encontros, relativa à venda de bebidas alcoólicas em determinados pontos da cidade. A 5ª sessão ordinária da Câmara Jovem deve ser realizada no dia 28 de agosto, a partir das 2h30 da tarde. Eleições 2024. Os cidadãos que tiverem interesse em trabalhar como mesários no pleito deste ano podem fazer sua inscrição de forma online ou presencial. A repórter Mariana Dyer traz as informações. Além de desempenharem um papel fundamental nas eleições municipais, como eleitores, os cidadãos brasileiros podem colaborar também no dia das votações, trabalhando como mesários. Qualquer eleitora ou eleitor com mais de 18 anos e com a situação regular na Justiça Eleitoral pode se voluntariar para o trabalho de mesário. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma página na internet exclusiva para os interessados. É o canal do mesário. Lá é possível conferir como funciona o processo para quem quer trabalhar na zona eleitoral, onde está cadastrado o seu título de eleitor. Nesse site também está disponível o link para inscrição. Outras formas de se candidatar ao trabalho voluntário como mesário são pelo aplicativo e-Título ou entrando em contato com o cartório eleitoral em que o eleitor está inscrito. Candidatos aos cargos das eleições municipais, cônjuges e parentes até 2º grau não podem trabalhar como mesário no dia das eleições. Também são impedidos de exercer a função membros de diretórios de partidos políticos com função executiva, autoridades públicas, agentes policiais, ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo, funcionários do Serviço Eleitoral e menores de 18 anos de idade. Para quem for convocado para trabalhar como mesário, existem alguns benefícios, como direito a 2 dias de folga por cada dia trabalhado, auxílio alimentação, certificado de horas complementares e desempate em concurso público, desde que esteja previsto em edital. Saiba mais sobre as eleições municipais durante a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo. Agora o Panorama TVC faz um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o abono salarial, direito do consumidor e também sobre a programação do Festival de Teatro que acontece em julho. Voltamos já!
já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quando uma pessoa tem a sua fé desrespeitada, é agredida toda a sociedade. Nossa Constituição garante a liberdade de consciência e de crença a cada brasileiro, além de assegurar o livre exercício religioso. Não se dobre a essa injustiça. Intolerância religiosa é crime e uma violência contra toda a sociedade. Denuncie. Panorama TVC está de volta com uma informação importante para os trabalhadores. O abono salarial do PIS/PASEP já foi liberado para os nascidos em julho e agosto. Ao longo do ano de 2024, o abono será pago a 24 milhões de trabalhadores do país. Confira com a repórter Jaqueline Casanova o calendário do pagamento. Olá, atenção trabalhadores, o governo federal liberou o dinheiro do PIS/PASEP para os nascidos em julho e agosto. O calendário de liberação segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição para o PASEP. O governo vai liberar o total de 4,5 bilhões de reais, sendo 3 bilhões e 900 milhões para o PIS e 613 milhões para o PASEP. Cerca de 4.260.000 trabalhadores com carteira assinada, nascidos em julho e agosto, já podem sacar o valor do abono salarial. As próximas liberações são 15 de julho para os nascidos em setembro e outubro, 15 de agosto, nascidos em novembro e dezembro. Quem nasceu de janeiro a junho, o saque já foi liberado e é só fazer a retirada do dinheiro que vai até o dia 27 de dezembro. Se o trabalhador perder esse prazo, será necessário aguardar convocação especial do Ministério do Trabalho e Previdência. O saque pode ser feito nos aplicativos Carteira de Trabalho Digital e portal.gov.br. Seguimos falando de mercado de trabalho. Você confere agora as vagas disponíveis no balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto. São mais de 1.000 oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 1.194 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 96 vagas para auxiliar de produção, a 70 postos de vendedor, 63 oportunidades para atendente em diversas áreas e 58 vagas de estágio. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 1799-739-8710. O assunto agora é direito do consumidor. O PROCON de Rio Preto leva atendimento a diversos bairros da cidade com sua unidade móvel. Confira a seguir a programação dos próximos dias e quais regiões serão atendidas. O PROCON Móvel estará na quinta-feira, dia 4 de julho, no terminal urbano de ônibus circular, com atendimento das 9 às 11 horas da manhã. Por meio da unidade itinerante, os consumidores têm acesso a serviços oferecidos pela instituição, como orientação sobre direitos e deveres nas relações de consumo,
registro de reclamações contra empresas e fornecedores e mediação de conflitos para resolver problemas de forma amigável. Ainda nessa semana, a unidade itinerante estará em outro ponto de Rio Preto. O Procomóvel atende na terça-feira, dia 2 de julho, ao lado da UPA Santo Antônio, também com expediente das 9 às 11 horas da manhã. O Procomóvel conta com um veículo reboque climatizado, com 2 postos de atendimento. Ao lado do veículo é montada uma tenda para facilitar a orientação dos consumidores com mobilidade reduzida. O serviço é gratuito e o telefone do Procon é 32 35 68 80. Você sempre fica bem informado na programação da TV Câmara, o canal do Legislativo. Esporte. Os Jogos Olímpicos de 2024 começam no dia 26 de julho em Paris, na França. O jornalista e documentarista Fernando Marques, parceiro aqui da TV Câmara, está em solo francês e vai nos enviar periodicamente notícias dos preparativos e bastidores desse grande evento. Confira. Olá pessoal, TV Câmara, aqui é Fernando Marques, diretamente aqui de Paris, passeando em Paris, mas vamos trabalhar, né? Nós vamos diariamente mostrar para vocês aqui as obras que estão acontecendo para a Olimpíada, que começa daqui 15 dias em Paris. É um verdadeiro canteiro de obras. Nós estamos na esquina, dá para mostrar ali que nós temos ali a Torre Eiffel, né? Bem na esquina. Todo dia a gente vai mostrar para vocês um boletim direto. Nós vamos começar aqui pelo Rio Sena, que é onde vai começar as Olimpíadas da canoagem. Então já montaram toda a estrutura, depois nós vamos lá no Louvre, também foi inteiro, o jardim inteiro virou também canteiro de obras, para mostrar para vocês diariamente, exclusivamente de Paris, somente para a TV Câmara, o que está acontecendo em Paris aqui na nossa Olimpíada 2024, ok? Acompanhe. Em julho vai acontecer a primeira corrida na pista de atletismo do Eldorado. O percurso será de 3 quilômetros com 11 categorias masculinas e outras 11 femininas. Veja como participar. A inscrição para a primeira corrida de pista 3K Eldorado é gratuita e acontece no dia 6 de julho. As inscrições seguem até um dia antes do evento, no dia 5 de julho. Os interessados devem acessar o site sbresportes.com.br e preencher os dados para participar da prova, que será realizada no dia 6 de julho. A corrida será realizada na pista de atletismo do Eldorado. O participante vai receber um kit que inclui um chip e um número para cada corretor. A entrega dos kits será divulgada pela organização no Instagram, @pista de atletismo Eldorado RP, ou poderá ser feita no dia do evento, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, no local do evento. Estamos no inverno, uma estação sem chuvas. Aqui em Rio Preto não chove há 60 dias. E o tempo seco prejudica muito a nossa respiração e a nossa voz. Por isso, vamos conferir agora as orientações da fonoaudióloga Carla Soleman no nosso quadro Fica a Dica. Olá, telespectadores do Panorama. Hoje eu vim aqui dar uma dica sobre como a gente conseguir cuidar da nossa voz nesse tempo seco, né? Agora no inverno, que a gente tem esse clima tão seco, tão ruim, né? A hidratação é essencial para os cuidados com a voz, né? Então, se manter sempre hidratado, ingerindo muitos líquidos, manter o organismo como um todo hidratado, vai manter as pregas vocais hidratadas, evitando assim que a gente agrida essas pregas vocais, provocando aí rouquidão ou dificuldades para se comunicar. É muito importante também evitar o uso de alimentos, né, que são muito gordurosos ou que vão provocar um ressecamento dessa mucosa. Para profissionais da voz, por exemplo, jornalistas, cantores, vendedores, pessoas que usam a sua voz no dia a dia por muito tempo. Então, a hidratação, né, e os cuidados com a alimentação. Agora a gente fala de cultura.
A Prefeitura de Rio Preto e o Sesc São Paulo anunciaram a programação do Festival Internacional de Teatro para este ano. Em 10 dias de FIT serão realizadas 70 apresentações. Confira os detalhes na reportagem. Em julho, Rio Preto se transforma em palco para artistas do Brasil e do mundo. O motivo é a realização do FIT, o Festival Internacional de Teatro, que está alcançando a marca de 55 anos de história. Em 2024, a Maratona Teatral vai contar com 37 espetáculos, entre obras nacionais e estrangeiras. A produção artística local também marca presença no evento. 9 projetos de Rio Preto estão entre os selecionados para integrar o festival. Ao todo, serão 10 dias de programação com 70 apresentações, sendo 34 delas gratuitas. 20 espaços da cidade vão sediar as atrações. Bem, o FIT é, sem nenhuma dúvida, um dos principais festivais de teatro dos interiores do Brasil inteiro. Ele mobiliza de uma forma extraordinária o território, a cidade, as pessoas, a imprensa, os grupos e produtores locais têm um papel de enorme relevância. Isso movimenta a economia, porque vem muita gente de fora, entre artistas convidados, seus grupos e espectadores, né? Famílias, pessoas que vêm de diferentes lugares do Brasil. Nas 2 edições anteriores que eu acompanhei, eu pude ver isso. A programação do FIT 2024 foi divulgada em evento que reuniu realizadores do festival, instituições parceiras, autoridades políticas e classe artística. Quem também esteve presente foi Humberto Sinibaldi Neto, um dos fundadores do festival. Na ocasião, o público pôde conferir ainda a performance da atriz e diretora Roberta Estrela Dalva. Na busca quase inglória da inconformidade de compreender a vida. Neste ano, o FIT será realizado de 18 a 27 de julho. A abertura será no Anfiteatro da Represa, com o espetáculo Fênix, Onde Nascem os Sonhos, da Companhia Clarim de Dança, com integrantes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além das obras brasileiras, o FIT recebe projetos da Colômbia, Itália, Bélgica e França. Dessa cena internacional, todos os espetáculos são inéditos no Brasil. O festival é realizado pela Prefeitura de Rio Preto e pelo Sesc São Paulo. Conta ainda com parceria e apoio de inúmeras instituições culturais. É uma política pública que tem o apoio de milhares de pessoas, faz parte do calendário cultural de pessoas que são apaixonadas, porque nós prestigiamos os artistas locais, os artistas regionais de diversas regiões do país e esse caráter internacional que dá uma condição de sermos referência com o festival aqui em São José do Rio Preto. Neste ano, o FIT Rio Preto vai reverenciar a memória e a ancestralidade. Desde o ponto de vista da passagem do tempo individual, do envelhecimento, mas também das histórias particulares e da história do país, né? Como algumas personagens foram sendo apagadas e agora elas aparecem aqui nos espetáculos que estão nessa programação. A edição 2024 marca a volta das atrações no Graneleiro da Swift, ponto de encontro do festival. 2024, o Graneleiro vem muito potente, todas as noites, não vai ter folga em nenhuma noite. E para o Graneleiro a gente está trazendo 41 atrações. Para o secretário de Cultura de Rio Preto, os 55 anos do FIT mostram a força da cidade, dos artistas e da arte. Então é por isso que Rio Preto está artista há tantos anos, né? Há 55 anos está artista, porque essa sementinha plantada lá por Humberto Sinibaldi, de Norá do Vale, e um grupo de artistas daquela época, ela brotou, germinou e fez, até hoje, faz muito sucesso. A programação completa do FIT 2024 está disponível no site fitriopreto.com.br. Os ingressos para o FIT começam a ser vendidos no dia 4 de julho pela internet. Nas bilheterias físicas, as vendas começam no dia 5 de julho. Lembrando que o festival também oferece muitas peças gratuitas. Todas as informações sobre o FIT você encontra no site do evento. Basta acessar fitriopreto.com.br.
Agora o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e voltamos já para falar de saúde, destacando o trabalho do Centro do Coração da Criança, aqui de Rio Preto. Até já! O que é phishing? Existem muitos tipos de golpe que acontecem pela internet. A maioria deles começam com phishing. Você sabe o que é isso? Phishing vem do inglês fishing e significa pescaria. É um tipo de cyberataque muito comum, que acontece por meio de um link enviado para fisgar a vítima. O link pode chegar por e-mail, por SMS, por aplicativos de conversa e pelas redes sociais. Se a vítima morde a isca, ela é direcionada a um site falso, que tem por objetivo acessar senhas, números de cartões de crédito e dados pessoais. Na internet, nem tudo é o que parece. Por isso, antes de clicar, desconfie. Ministério Público de São Paulo na prevenção aos golpes virtuais. Lei municipal em vigor desde janeiro de 2021 dispõe sobre a instalação de lixeiras suspensas para a coleta de lixo em restaurantes e lanchonetes tipo fast food que vendam alimentos por meio de drive-thru. Devem ser instaladas pelo menos 4 cestas de lixo em um raio de até 50 metros do estabelecimento. A fiscalização do cumprimento da lei fica a cargo da Vigilância Sanitária. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial do Poder Legislativo. O título NET veio para deixar a vida do eleitor bem mais fácil. Dá para fazer tudo sem precisar ir para a rua. Casou e quer acrescentar o nome da esposa ou do marido no título eleitoral? Dá para fazer. Quer mudar o local de votação? Também tem como. Na página do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral de onde você mora, é só ir na aba Eleitor e Eleições, acessar Título Eleitoral, escolher a opção Tire seu título e então inicie seu atendimento remoto. A turma da democracia em ouvir e respeitar opiniões divergentes faz parte da democracia. Ouvir e respeitar opiniões diferentes nos ensina a ser pessoas melhores. Mais uma prova de que democracia é todo dia. A turma da democracia em conviver em harmonia com as diferenças faz parte da democracia. Uma das maiores belezas da democracia é a convivência harmônica entre pessoas completamente diferentes. Faça a sua parte. Democracia é todo dia. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Estamos de volta com o Panorama TVC e o assunto agora é saúde. Você sabia que Rio Preto tem um centro que é referência nacional no atendimento de crianças que têm problemas no coração? Eu estou falando da Cardioped Brasil, que funciona no Hospital da Criança e Maternidade. Para conhecer melhor o trabalho dessa unidade, eu converso agora com o médico Ulisses Crotti, que é cirurgião cardiovascular pediátrico, e converso também com Bruna Cury, que é enfermeira lá na unidade. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada. Obrigado, é um prazer estarmos aqui. Nós estamos muito agradecidos em nome da Funfarm, FAMERP, o Complexo Funfarm FAMERP, que hoje é um orgulho para a cidade. Nós temos lá mais de 1.100 leitos atendendo Rio Preto e toda a região e mais de 8.000 funcionários
trabalhando em prol da saúde do nosso interior do estado de São Paulo e, por que não dizer, de outros estados do Brasil. Exatamente. Nós que cuidamos de coração de criança, como você disse, Vivian, é chamado Cardioped Brasil, é um termo que nós criamos e que é registrado em nome da Funfarm. Olha só! A Cardioped Brasil é o centro do coração da criança que pertence à Funfarm, que é a responsável pelo hospital de base, pelo hospital da criança e maternidade, pelo banco de sangue, pelo Luci Montoro e pelo nosso ambulatório. São os braços que existem sob a responsabilidade, sobre a guarda da Funfarm, que trabalha em conjunto com a FAMERP, que é a nossa Faculdade de Medicina de Rio Preto. Doutor, antes da gente detalhar ainda mais o trabalho da Cardioped, eu queria começar um pouquinho antes, falar um pouquinho de cardiopatia congênita. O que é isso especificamente, né? Que tipo de alteração ela provoca no coração da criança? Vamos entender o termo, né? Cardio, coração, patia, doença. Então, quando nós falamos cardiopatia, nós estamos dizendo doença do coração. Congênito significa o quê? Que nasceu com aquele defeito. Então, são doenças do coração que as crianças nascem com eles. Existem inúmeros, mais de 300 tipos diferentes. Existem crianças que nascem com as artérias trocadas, crianças que nascem com pequenos orifícios dentro do coração, crianças que nascem com válvulas trocadas, crianças que nascem com metade do coração. Então, existem vários tipos de doenças, cada um deles vai ter uma manifestação. E um sintoma ali também, né? E aqui já aproveito para deixar uma mensagem ao telespectador. Sempre que vocês souberem de uma gestante, precisa ser orientado a fazer um exame do coraçãozinho do nenê, chamado ecocardiograma fetal, entre 24 e 28 semanas. E isso é muito importante, Vivian, porque existem doenças que a criança precisa nascer no hospital em que ela vai ser tratada. Para isso ser ainda mais rápido, ágil, né? Porque ela vai precisar de algum tratamento cirúrgico nos primeiros dias de vida. Então, se ela nasce no hospital em que ela vai ser tratada, e isto só é possível quando a mãe descobre antes do nascimento, então se evita um transporte com ambulância, se evita um risco de vida para a criança e aumentam as chances de sucesso no tratamento dessa criança. Perfeito. Agora com a Bruna, a gente tem um dado, inclusive o doutor que trouxe para a gente essa semana aqui na Câmara, quando ocupou a tribuna, falando que 1 em cada 100 crianças tem cardiopatia congênita. Ainda com bases nos dados que o doutor nos apresentou, nasceram no Brasil 2,5 milhões de crianças em 2022. Dessas, 23 mil nasceram com cardiopatias congênitas, mas só 8 mil são tratadas. Por que dessa discrepância? Faltam centros tão específicos como esse que a gente tem aqui em Rio Preto? Falta o diagnóstico precoce? Quais são os principais pontos, né, para essa discrepância nos números? Boa tarde. Sim, então, são muitas as causas, né, desse déficit de tantas crianças que não estão tendo a oportunidade de conseguir ser tratadas, muitas vezes nem de chegar a ser diagnosticado, né, ou ter essa oportunidade. Então, sim, uma das causas é o diagnóstico precoce. Então, por isso a gente tem o dia 12 de junho, que é o Dia Nacional da Conscientização da Cardiopatia Congênita, em que a gente traz essas informações mais à tona para a sociedade. Essa informação que o doutor falou sobre a gravidez, né, entre 24 a 28 semanas, é o ideal para se fazer o ecocardiograma fetal, que nada mais é que um ultrassomzinho do coração do bebê ainda na barriga da mãe. Eu estou já há mais de 28 semanas ou menos. Pode fazer também. É que o ideal para as melhores imagens é de 24 a 28, tá? Depois desse período, nossa, eu não fiz, né? Temos uma outra oportunidade. O bebê nasce e ali, ainda na maternidade,
a gente tem uma lei, né, aqui no Brasil, que institui o teste do coraçãozinho, que é uma das triagens neonatal. Tem o teste da orelhinha, do o teste pezinho, do olhinho, que a gente pezinho. conhece tanto, né? Exatamente. O teste do coraçãozinho é lei desde 2014, é um teste indolor, faz uma oximetria, pega um oxímetro, coloca no dedinho da mãozinha direita do bebê e um dos membros inferiores e verifica a saturação. Se tiver uma diferença, né, tem que chamar um especialista, tem que fazer o ecocardiograma pediátrico ainda na maternidade. Não pode dar alta para esse bebê se tiver divergência nessas saturações. E aí, uma terceira oportunidade é o desenvolvimento dessa criança. Então, a sociedade tem que entender alguns sinais e sintomas específicos que essas crianças vão ter. Um bebezinho que não consegue mamar muito bem, ele tem que interromper a mamada várias vezes, não ganha peso, não se desenvolve, né? Uma criança que se cansa muito aos esforços. Uma atividade física ali, né? Exatamente, ou tem desmaios, né? Se sente muito cansada, são sinais que devem gerar um alerta. Essa mãe tem que levar para um pediatra ou para um cardiopediatra, né, auscultar o coraçãozinho, fazer um ecocardiograma e investigar. E aí, né, é aí que tá, né, a gente vê muitas crianças que chegam pra gente do Brasil todo, né, que já passaram muito por todas essas etapas que não conseguiram, né. Não foi identificado, ainda ela já cresceu, apresenta os sintomas, mas ninguém identificou. Ou um bebezinho que está lá numa UTI neonatal, que está com pneumonia, não está desenvolvendo bem, os pediatras, neonatologistas, às vezes pensam que é algum problema pulmonar, e aí quando vê, não, era uma cardiopatia e já passou do tempo, aquele pulmãozinho já sofreu. Então, a gente precisa mesmo conscientizar a população e, claro, né, agir para que a gente tenha cada vez mais leitos de UTI, cardiologistas pediátricos, cirurgiões cardíacos pediátricos, centros especializados, porque não basta ter um cirurgião, né? Eu tô aqui também representando, né, toda uma equipe. Só a nossa Cardioped Brasil, somos mais de 250 profissionais só para cardiologia pediátrica, né? Então, envolve todo mundo muito bem capacitado, uma estrutura física adequada, né? Então, realmente são vários fatores, né? Muitas peças para se encaixar para que a gente consiga oferecer essas oportunidades. Então, Vivian, dentro disso que Bruna está falando, nós temos, então, tudo isso acontecendo com um tempo longo para um profissional se formar, para poder atender uma criança com problema de coração. Nós estamos falando aí de o quê, doutor? Uns 9 anos? Eu, por exemplo, fiz 6 anos de medicina e 9 de especialização. Então, eu comecei a atuar como um cirurgião cardiovascular com 32 anos. Então, é uma vida toda. O clínico, ele precisa fazer 2 anos de pediatria, depois de formado médico, 2 anos de cardiologia pediátrica e 2 anos de eco. Ele precisa de 6 anos para começar a atender uma criança com problema no coração. Então, nós temos uma deficiência enorme, porque o tempo de formação é muito prolongado. É um aspecto importante. Um outro aspecto importante, então, falta mão de obra humana, falta material humano para atender, porque a sua pergunta inicial era, nascem 23 mil, por que só opera 8 mil? Né? Então, todas essas barreiras que existem, que Bruna citou, e também nós temos, então, falta de material humano, pouco material humano, falta de estruturas físicas, falta muita estrutura física, porque é um atendimento terciário de altíssima complexidade. Você não consegue chegar e operar um coração em um hospital pequeno, porque para você fazer a cirurgia do coração, você precisa ter um excelente banco de sangue, um excelente laboratório, profissionais que cuidam daquela máquina coração-pulmão artificial, enfermeiros especializadíssimos, fisioterapeutas especializados. Então, é muito difícil você montar uma equipe, montar um time para atender tudo isso. Então, você precisa ter um material humano associado a uma estrutura física adequada e, fundamentalmente, um problema muito grave que nós temos, que é o suporte financeiro. Lembrar que quem tem filhos
com problemas no coração, normalmente são pessoas jovens. Início da vida ali, né, No doutor? início da vida, as pessoas jovens estão lutando para pagar a prestação do carro, da casa, elas não têm dinheiro. Não são pessoas que tiveram tempo na vida para acumular uma riqueza que possa pagar uma cirurgia, por exemplo, no sistema suplementar. Então, nós estamos falando, por exemplo, da nossa realidade, onde nós operamos ao redor de 500 crianças por ano. O ano passado foram 509 crianças em São José do Rio Preto, do Brasil todas, oriundas do Brasil todo, onde 80% são crianças do Sistema Único de Saúde. 80% SUS aqui em Rio Preto. 80% SUS. Nós, como Funfarm, nós atendemos, nós somos filantrópicos, então a gente já tem a obrigação de atender no mínimo 60%. E nós atendemos 80%. E uma das coisas que mais me dá orgulho, assim, como profissional, é que se você for nos fazer uma visita e entrar na nossa UTI, você vai ver lá 30 leitos de UTI. Hoje nós temos, como a Bruna falou, 30 de UTI, 21 de enfermaria. São 51, isso significa o segundo maior serviço do Brasil em tamanho. E em volume, o ano passado nós fomos o terceiro maior do Brasil. O que acontece? Como nós operamos 80% de SUS, o que o SUS remunera às instituições, não só nós, qualquer hospital do Brasil, infelizmente, não é suficiente. Então, uma cirurgia de média complexidade, existe graus de complexidade, desde a criança que tem só um buraquinho no coração até aquela que nasce com os vasos trocados ou com metade do coração, ela vai custar, em média, para o hospital, entre 150 a 200 mil reais. E o SUS acaba remunerando ao redor de 26 mil. Agora tem a tabela do SUS paulista, que melhorou bastante para as instituições, quase triplicou a tabela, mas mesmo assim é insuficiente. Então, este conjunto de falta de material humano, falta de estrutura e remuneração financeira não adequada, não suficiente, vamos dizer assim, essa somatória é que faz com que existam poucos serviços no Brasil. Ok. Tá? Nós temos, inclusive, com lei publicado e tal, federal, que a gente pode ter um centro para cada 5 milhões de habitantes, mas não tem um centro para cada 5 milhões de habitantes por essa somatória de fatores que eu te falei. Doutor, das crianças que nascem com a cardiopatia congênita, quantas, em geral, precisam de cirurgia? É a maioria? É assim, de cada 10 crianças que nascem com problema no coração, 80% delas vão necessitar de tratamento em algum momento da vida. Seja cirurgia aberta, como nós dizemos, ou cateterismo, que também se faz muito tratamento, que nós chamamos de tratamento intervencionista por cateterismo. Destes 80%, mais da metade deles vão precisar de tratar no primeiro ano de vida. No primeiro ano. O que exige uma estrutura mais complexa ainda, com mais capacidade, com melhor pessoas treinadas. Então, sempre é um grande problema. Muitos centros acabam tratando crianças com problemas mais simples, mas sempre é um grande problema as crianças que são mais graves. Então, por exemplo, eu posso te citar agora, esta semana, nós recebemos crianças do Piauí, da Paraíba, do Mato Grosso do Sul, estão dentro da nossa UTI, fazendo exames para serem tratadas na próxima semana. Chegaram ontem e hoje. Então, isso denota, sem contar, Vivi, uma coisa importante para salientar, que existem vazios assistenciais. A gente tem estados no Brasil que declaradamente não possuem nada. Qualquer criança que nasça em Rondônia, Roraima, Acre, Amapá ou Tocantins, ela não vai ser operada do coração, ela vai ter que ir para algum outro estado. Diante disso, deste déficit que existe a nível nacional, é que nós estamos propondo a criação de um hospital do coração da criança. Seria o primeiro hospital de coração de criança do SUS, Brasil, né? Dedicado a tratar não só SUS e convênio. Como eu vinha dizendo aquela hora, o que acontece? Uma das coisas que me dá orgulho profissionalmente, você entrar dentro da nossa UTI, você não vai saber quem é o doente SUS, quem é o da saúde suplementar.
estão todos sendo tratados igualmente, por equipe igualmente, com o mesmo nível de atenção, com os mesmos equipamentos. Então, isso é raro de se acontecer, isso a gente deve a um empenho enorme da diretoria da nossa instituição, que reconhece o nosso trabalho, reconhece o nosso envolvimento e que muitas vezes vai bater na porta do governo do estado de São Paulo, que é quem complementa e dá o suporte, né? Nós somos um hospital mantido basicamente pelo estado de São Paulo, e o governo do estado de São Paulo põe muito dinheiro para complementar aquilo que vem federal, que justamente que a gente acabou de falar da tabela, né? Entendeu? Entendi. O senhor falou justamente desse novo projeto, nesse novo hospital. Doutor, como é que seria isso? Teria de ser construído ou dá para ser instalado em alguma estrutura já existente do complexo ali? A gente precisa construir, eu aproveito o momento para declarar que eu sou totalmente apartidário, eu não tenho partidos políticos, mas eu penso sempre que, como disse outro dia aí na Câmara, a gente precisa de uma união, município, estado, federação e instituição local querendo que algo aconteça para que possa acontecer de verdade. Então, eu sou apartidário, mas desde que eu cheguei aqui em 2001, quando nós começamos o serviço, nesses 23 anos operamos 7 mil doentes, naquele momento o Valdomiro Lopes era deputado, ele conseguiu uma verba, os primeiros instrumentais que foram comprados para se operar coração de criança em Rio Preto foi com essa verba de emenda parlamentar. Lá em 2001. Depois desse tempo, passado alguns anos, ele conseguiu que a gente se credenciasse, fizesse o credenciamento de cirurgia cardíaca pediátrica, né? Então, sempre ajudando a instituição, sem pedir nada em troca. E, recentemente, através dele, ele teve acesso ao Mota, o deputado Mota, que é federal, que conseguiu, isso já é público, nós podemos falar, porque saiu nos jornais, uma verba de 60 milhões, uma verba federal, que não chegou ainda na instituição, mas que está feita a promessa publicamente, a gente não está aqui falando nada de diferente do que a população já conhece, uma verba de 60 milhões que deve ser doada à Funfarm para a construção de um prédio novo que atenda especificamente coração de criança, seria um hospital de coração de criança. Com qual o intuito? O intuito é dobrar o modelo que nós temos atualmente. Inclusive em número de atendimento? Exatamente. Como te disse, nós operamos o ano passado 509 crianças, nós podemos chegar a 1.000. É só duplicar o modelo que nós temos atualmente, que funciona muito bem. Não é uma tarefa fácil, nós temos que construir um prédio, e aí lembrando que para fazer funcionar a gente precisa das 3 coisas, estrutura física, material humano e recurso, e esse é o maior problema, a gente sempre se preocupa com a sustentabilidade, da onde vai vir o dinheiro, porque se aumenta o número de crianças operadas, a gente precisa de mais dinheiro para cobrir o rombo. E eu posso falar abertamente, o ano passado nós operamos 386 SUS e que fechou negativo 7 milhões, que foram completados pelo governo do estado de São Paulo. De qualquer forma, eu como paranaense, toda vez que vou para o Paraná, eu percebo a diferença que existe entre os outros estados e o estado de São Paulo. E eu vejo essa força que tem no estado de São Paulo. Então, eu, como médico que sou, não me envolvo com parte financeira. Esses dados que eu estou falando são dados que a gente vê da instituição. A gente tem reuniões constantes com a instituição para ver aonde nós podemos fazer a coisa de uma forma certa, com o menor gasto possível. Então, a parte financeira mostra para nós como podemos seguir trabalhando e fazendo bem para o doente e ajudando a instituição. Então, esses dados que eu estou te dizendo, eu sempre percebo a força que tem o estado de São Paulo. E eu acho que se existe um lugar onde a gente pode construir realmente um hospital de coração de criança, algo que vai ajudar a população do Brasil, e de novo eu estou falando de 80% de SUS, é São José do Rio Preto. Todos nós sabemos que a população de São Paulo capital está estagnada ou está diminuindo e o interior está aumentando, né? Então, as pessoas estão vindo para o interior hoje é uma força. A gente vê a cidade crescendo aos olhos nus, assim, a gente vê, né? Todo dia a gente passa em uma rua e vê algo maior acontecendo, crescendo. E a gente vem muito empolgado, dizendo, mostrando as autoridades. Eu vinha dizendo do que Valdomiro vinha ajudando a gente. Não só ele, muitos outros ajudam a gente.
vários outros. Existem senador, por exemplo, do Acre, que faz doação de emendas à Funfarm para depois mandar as crianças do Acre para operar. A gente tem operado crianças do Acre aqui, né? E, então, existem vários atores que estão cientes do déficit que existe nacional e da capacidade que nós temos instalada. Então, é com este cenário que a gente pensa em juntar isso aí tudo e construir algo para a cidade. Doutor Ulisses, já temos aí, como o senhor disse, 60 milhões levantados para o projeto. Mas qual que seria o montante total? Já tem esse levantamento? Não, nós não temos esse levantamento final ainda, porque, na verdade, a gente tem um desenho prévio de como deveria ser, como deveria ser cada andar, de como deveria ser cada UTI. Seriam UTIs de 20 leitos, quantas salas cirúrgicas teriam que ter cada andar desses, 3 salas cirúrgicas. A gente tem o desenho, a gente sabe o que precisa. Esse ano agora, eu estou fazendo 30 anos de formado médico e eu comecei na cirurgia cardíaca 8 meses antes de me formar médico, eu já comecei a acompanhar. Olha só. Então, eu estou no meio da cirurgia cardíaca há 30 anos, né? E a gente tenta sempre atuar em 3 áreas, né? A gente tenta atuar na assistência, no ensino e na pesquisa. Esse é o tripé que mantém o nosso serviço funcionando, a assistência, o ensino e a pesquisa. Bruna, hoje, é a nossa gerente de enfermagem, é responsável pela parte, é a coordenadora científica. Então, Bruna cuida de toda essa parte científica que ela pode dizer para vocês. Da nossa parte assistencial, a gente procura operar de 2 a 3 crianças todos os dias da semana, perfazendo esse número que eu te falei, de mais de 500 crianças ao ano. E na parte de pesquisa também está no comando de Bruna. Hoje a gente está ligado à pós-graduação, então a gente forma pessoas, a gente forma residentes, a gente forma cirurgiões para o Brasil, a gente forma enfermeiras, forma fisioterapeutas, a gente forma profissionais que vai para o Brasil porque a gente conhece esse cenário. E procura fazer muitas publicações científicas, levando a experiência. A gente participa de 2 bancos de dados. Internacionais, né, doutor? Internacionais. Acho que Bruna pode falar melhor que eu sobre isso. Bruna, o doutor, inclusive, introduziu a questão que eu ia te perguntar. Essa questão do tripé da Cardioped, assistência, ensino e pesquisa. Eu queria que você me falasse um pouquinho do ensino. Vocês trabalham com um programa de formação desses profissionais. Queria que você contasse para a gente o que tem lá. Parece que, inclusive, tem a única pós-graduação do Brasil para enfermagem cardiovascular, pediátrica. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, a gente está num nível, né, depois de mais de 20 anos de experiência, nós temos uma parceria americana com uma ONG chamada Children's Heart Link. E é uma parceria educacional, não envolve nada da parte financeira. E eles têm contribuído imensamente para o nosso sucesso, para os nossos resultados, né, serem tão bons. Agora, em 2021, né, a gente recebeu o certificado do primeiro centro de excelência Children's Heart Link na América Latina, primeiro também no Brasil, óbvio. E o que eles têm sempre reforçado para a gente é essa questão do conhecimento, né? Essa questão de formar profissionais capacitados para cuidar dessas crianças. Então, desde então, a gente tem desenvolvido cursos interdisciplinares, né, de todas as especialidades. Então, da equipe médica, né, diversas residências, também fellowships, né, que são residências ainda mais especializadas, tá? Então, temos residência em cardiologia pediátrica, fellowship em ecocardiografia fetal, transesofágica, pediátrica, fellowship em UTI cardiopediátrica, fellowship em cirurgia cardiovascular pediátrica. Depois temos cursos de perfusão, que são para os perfusionistas, os profissionais que ficam responsáveis pela máquina coração-pulmão, a circulação extracorpórea. Então, enquanto o cirurgião está operando o coração, eles estão sendo o coração e o pulmão da criança. E então, isso assim, eles trazem esse profissional muito bem capacitado, ele transforma os resultados de um serviço. Então, temos
cursos tanto de perfusão geral quanto de especialização em perfusão pediátrica. E, como você falou também, de enfermagem, que é o primeiro curso que a gente criou aqui, é o primeiro em todo o Brasil, pós-graduação lato sensu de enfermagem em cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica. Que interessante. Por que isso? Porque não basta uma especialização geral em UTI, uma especialização geral em cardiologia. A cardiologia pediátrica é muito específica e diferente, né? Precisa que o enfermeiro que está ali 24 horas com o paciente tenha esse olhar muito capacitado e atento, porque ele vai fazer a diferença nos resultados, porque ele está ali 24 horas, ele que vai identificar os primeiros sinais, né? Ele que vai chamar o médico, ele que precisa ter voz para reforçar as dúvidas, reforçar o que está, né, preocupando ele. Então, essa é a chave do sucesso. E a gente tem muito orgulho de hoje já ter formado mais de 90 profissionais. Nós estamos na 3ª turma. Profissionais de todo o Brasil. De todo o Brasil. A gente fala que mais de 57% do Brasil já tem um profissional da enfermagem capacitado em cardiologia pediátrica. E que passou por aqui. Que passou por aqui. Isso, e agora vamos começar uma nova turma em outubro, que a gente espera aí mais 50 profissionais, que a gente possa levar esse conhecimento, esse olhar diferenciado da enfermagem, esse empoderamento que faz a diferença e melhorar aí o cuidado de mais crianças no Brasil. Bruna, você falou justamente de precisar ser muito específica essa formação. Eu queria, a título de curiosidade, que você explicasse para a gente, quando a gente fala em crianças de menos de 1 ano, que tamanho é o coração dessa criança? E que você falasse também sobre a questão da taxa de mortalidade da cardioped, que parece que é a menor da América Latina. É isso? E é justamente por essa formação toda que vocês fornecem? Então, são crianças, né, bebezinhos, a gente fala que uma mãozinha fechada, né, do bebezinho ali é o coraçãozinho dele. Quando a gente vê, né, o coraçãozinho operando ali, parece que ele é enorme, né, mas o doutor pode falar melhor sobre isso, ele tem que operar com uma lupa quantas vezes maior, né? De maneira geral, a gente sempre, para explicar para as famílias, a gente diz, olha, o coração do seu filho é uma curiosidade que os pais têm. Normalmente é do tamanho da mãozinha fechada. Sempre pequenininho, né? E a gente opera com uma lupa que aumenta 4,5 vezes. Então, você tem um coraçãozinho assim que vai ficar grande. E nós usamos fios de sutura que são fios mais finos que fio de cabelo, muitas vezes. Fios 8,0, 7,0 são mais finos do que fios de cabelo. E agulhas minúsculas, de 0,5, 0,6 milímetros. Então, para isso, a gente precisa também de equipamentos muito delicados, né? E assim a gente trata as crianças pequenas, que é uma grande maioria, mais de 60% no nosso serviço. Tem menos de 1 ano. Tem menos de 1 ano, né? Normalmente, aquelas crianças que precisam de cirurgias logo no início da vida são crianças com doenças mais graves. E a taxa de mortalidade, Bruna? Em relação à taxa de mortalidade, a gente sabe que, né, a nível mundial, né, é uma luta, né? Nos países em desenvolvimento, só para vocês terem uma noção, eles têm aí uma taxa de mortalidade de 2%. Nós, o ano passado, nós fechamos uma taxa de mortalidade de 5,5%, o que é muito bom. E sim, né, nós temos esse diferencial, por isso nós somos centro de excelência, né, na América Latina. E temos trabalhado muito forte para reduzir ainda mais, porque uma coisa é você chegar na redução, uma outra coisa é você manter esse resultado de qualidade. Então, nós temos feito inúmeros padronização do cuidado, né, os protocolos, os guidelines, implantar melhorias, planos de ação, isso tudo em equipe, para que a gente possa reduzir esses dados cada vez mais. Nós participamos de bancos de dados internacionais que nós podemos nos comparar com nós mesmos ao longo dos anos, mas também com outros centros ao redor do mundo que fazem o mesmo trabalho. Que fazem o mesmo trabalho, e nós temos reduzido cada ano mais e
né, o ano passado já fechamos com esse diferencial. Em todo o mundo, nós estamos abaixo em termos de mortalidade, morbidades, né, infecções, menor do que em comparação com outros países. Então, isso nos orgulha bastante. Não é uma tarefa fácil. A gente tem que sempre se aprimorar, capacitar a todos. E hoje o nosso objetivo, enquanto CardioPed Brasil, é dividir esse conhecimento com todos os outros centros que trabalham com cardiopatias congênitas. Então, nós criamos a marca, né, CardioPed Brasil, para oferecer isso também para a população, para os profissionais de saúde. Nós, em termos de ensino, nós temos todos os dias da semana uma aula, né, dada por residentes ou pela equipe interdisciplinar, que vai falar sobre cardiopatias congênitas baseadas em evidências científicas atualizadas. Olha só. E a gente disponibiliza essas aulas gravadas no YouTube. Então, todo profissional do Brasil todo que quiser assistir e aprender, ele vai ter a oportunidade de aprender com informações de qualidade mesmo. E dá para acessar, por exemplo, o site de vocês, né? cardiopedbrasil.com.br, que também ali inúmeras informações e dá acesso a essas aulas aí também, né? Todas essas nossas redes sociais, essas mídias, né? Então, @CardioPedBrasil no Instagram, no YouTube, né? Todas as redes sociais e o nosso portal educacional, que tem também imagens para fazer download, documentos que ajudam os pais, então, uma cartilha sobre como cuidar da criança, tanto antes da cirurgia quanto depois da cirurgia, vídeos explicando como cuidar da ferida operatória, o banho, higiene oral, vacinas. Então, dá todo esse suporte para cuidar dessas crianças, tanto em casa quanto no hospital. Que bacana. Bruna, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e, infelizmente, que esse papo está maravilhoso, muita informação. Qual que é o seu recado final para quem está nos assistindo, para quem está em casa? Talvez seria a questão do diagnóstico precoce, da atenção ou de repassar justamente as informações que está ouvindo aqui. Eu acho que a gente precisa se orgulhar muito do que nós temos aqui em São José do Rio Preto, em termos de cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica. Nós temos um centro que é referência nacional e internacional. Temos conseguido, junto com essa equipe maravilhosa, liderada pelo Dr. Ulisses, tratar com qualidade a nível de excelência e lembrar, né? Existem sim cardiopatias congênitas, não é raro, né? Então, trazer, né, esse diagnóstico precoce, se conhecer alguém que está grávida, né, para fazer o ecocardiograma fetal, identificar os sintomas, fazer o teste do coraçãozinho, perguntar, ir ao cardiopediatra, o pediatra e se rodear de informação e juntos mesmo, né? também na nossa luta para o Hospital do Coração da Criança, que a gente acredita que isso vai fazer uma grande diferença, principalmente na mortalidade, né, infantil em geral, que hoje a cardiopatia congênita é a segunda maior causa de mortalidade infantil no Brasil. Então, quando a gente está falando dessas crianças não tratadas, a gente está falando de morte. Morte. Exato. Estamos falando de aumento de mortalidade. Hoje, uma das lutas que o Estado de São Paulo faz é para diminuir a mortalidade infantil, que está na casa de 11 por 1000. E a gente quer diminuir isso aí. Para diminuir isso aí, a gente precisa diminuir as causas perinatais e aí estão as cardiopatias congênitas. Tá certo. Entendeu? Seu recado final, doutor? Meu recado final é um agradecimento. Eu queria agradecer muito a vocês, a TV Câmara, a todos que nos assistem, as mídias, e dizer o seguinte: se vocês conhecem alguém, ou se tem um filho ou um parente que precisa tratar o coração da sua criança, que tragam para São José do Rio Preto. Nós estamos de braços abertos para tratar as crianças e pedir apoio a todos aqueles que são os chamados políticos, os responsáveis por comandar o nosso país, que seja em nível municipal, estadual ou federal, que nos ajudem a ter um local onde a gente consegue prestar uma atenção com mais qualidade ainda do que a gente já faz,
nos ajudem e acreditem que nós temos aqui um ambiente fértil, que nós precisamos, já temos sementes, temos mais de 240, 250 pessoas que trabalham, precisamos apenas de que os governantes ajudem a regar essa terra para que a gente possa prosperar e construir esse Hospital do Coração da Criança para atender a população não só de Rio Preto, que já é atendida, não só do estado, que já é atendida, mas também nós não temos fila para operar coração de criança em São José do Rio Preto, atendemos todo o estado de São Paulo, mas que também possamos atender as crianças de todo o Brasil, que esse é o nosso lema da Cardioped Brasil, tratando as crianças, tratando os corações das crianças do Brasil. Muito obrigado, Vivi. Gente, eu que agradeço, entrevista maravilhosa. Estiveram aqui conosco o médico Ulisses Crote, cirurgião cardiovascular pediátrico e também coordenador geral da Cardioped Brasil, e a Bruna Cury, enfermeira da mesma unidade. Agradeço imensamente por compartilhar o conhecimento de vocês conosco. Bom, o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio-Pretense você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. Você encontra também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.